Teoria sombria. Todos os crimes cometidos pelo Plankton. Bob Esponja, let's go. Acha que Plankton é só um vilãozinho inofensivo com um Que olho isso, só não dou e não. um restaurante vazio? Pois bem, hoje vamos olhar mais de perto e com uma lupa da lei brasileira. E se todas as armações dele para roubar a fórmula do hambúrguer de Siri tivessem acontecido aqui no Brasil, seriam apenas travessuras ou crimes sérios à luz do Código Penal? Que Espionagem, isso? furto, sequestro, o currículo dele é extenso. Então se preparem, porque hoje quem vai sentar no banco dos réus é o Plankton. Vamos começar pelo episódio em que o Sr. Sirigueijo decide vender biscoitos da sorte no Siri Cascudo, como uma nova Caraca. forma de atrair seus clientes. Olha pra mim, seu Lula Molusco. Vou te ensinar como operar a caixa registradora. No entanto, o Plankton, sempre tentando roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, descobre a novidade e elabora um plano malicioso. Ele troca os biscoitos originais por versões adulteradas, contendo mensagens falsas e assustadoras. Que isso? Apresentou a você? Fede, imprimir. Como resultado, os clientes ficam alarmados com as mensagens e abandonam o Siri Cascudo, indo comer no restaurante concorrente o balde de lixo. E para piorar, em um ato ainda mais ardiloso, Plankton manipula o Sr. Sirigueijo a pegar um biscoito com a mensagem e que, caso não entregasse a fórmula secreta, ele morreria. Que isso, mano, muito específico. Do hambúrguer de Siri para um pequeno copépode, você vai morrer. Oi. Alguém disse copépode? O ato cometido por Plankton Caraca. configura fraude prevista no artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que trata do crime de estelionato, assim podendo pegar uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Agora, em outro episódio, o Sr. Sirigueijo se vê no banco dos réus, acusado formalmente por Plankton. Minhola presidindo. Seu Sirigueijo, onde está seu advogado? Não faço ideia de onde ele possa estar. Aqui estou. Segundo o acusador, ele teria sofrido um acidente nas dependências do Siri Cascudo por conta da negligência de Eugênio. O meu sonho de completar Não sei. a maratona como eu tinha prometido pra minha adorável vovozinha foi por água abaixo. A suposta vítima alega ter se machucado gravemente no restaurante, exigindo indenização e responsabilização criminal a Sr. Sirigueijo. No entanto, Caraca. ao longo do julgamento, a verdade vem à tona. Plankton estava mentindo, e ele jamais havia se ferido. E tudo aquilo não se passava de um de seus esquemas para prejudicar o rival e possivelmente obter alguma Caralho, vantagem. mano. Me dá. Consegui. Meu Deus. Finalmente, eu consegui. A conduta de Plankton, então, se enquadra no crime de denunciação caluniosa, prevista no artigo 339 do Código Penal. Caraca, fazendo velho, com mas que o este cara tá a ficasse analisar preso de mesmo. 2 a 8 anos. Em mais um dos episódios de suas tentativas absurdas de conseguir a fórmula do hambúrguer de Siri, Plankton ultrapassa todos os limites. Ele consegue adentrar o corpo de Bob Esponja, chega até seu cérebro e instala um dispositivo que permite controlar todos os movimentos do calça Que quadrado. isso? Com o corpo de Bob Esponja sob seu domínio, Plankton obriga a cometer diversos atos ilícitos. Ele destrói a própria casa de Bob Esponja e Que também a casa do isso? vizinho Lula Molusco, além de destruir parte do Siri Cascudo e furtar um hambúrguer de Siri, rompendo barreiras físicas para isso. Bob Esponja, o que você está fazendo? Estou falando com você. Bob Esponja, você está louco? Caralho, que isso? Calha essa boca, seu tocador de clarineta. Nesse caso, Plankton comete diversos crimes simultâneos. Caraca. Quando falamos que ele controla o corpo de Bob Esponja, forçando-o a praticar atos contra a própria vontade, se configura o crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146. A pena para esse crime é de 3 meses a 1 ano de detenção. Quando falamos Que também da isso? destruição das casas de Bob Esponja, Lula Molusco e o Siri Cascudo, estamos diante do crime de dano qualificado conforme o artigo 163, o que lhe garantiria a ele 6 meses a 3 anos de detenção. Vale lembrar que estamos falando de 3 propriedades diferentes, então vale aplicar a pena de dano para cada propriedade destruída. Então, nesse caso, o Plankton poderia pegar uma pena de 18 meses a 9 anos de detenção. E falando Carai. do furto de hambúrguer de Siri, com rompimento de obstáculos, nós estamos diante de um furto qualificado de acordo com o artigo 155 do Código Penal, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão. Assombrar casas.
Agora, em mais uma das suas Que ideias isso? mirabolantes, Plankton aparece na forma de fantasma, acompanhada do temido holandês voador. Juntos, eles invadem a casa de Lula Molusco durante a noite sem qualquer permissão. Ei, pupilo, hora de mostrar tudo que aprendeu e faça esse cara tremer na base. Com todo o prazer. Caraca. O objetivo de Plankton é claro. Ih, assustar meu Lula Deus, Molusco ficou a ponto branco. de deixá-lo completamente desesperado. Com truques sobrenaturais e manipulações visuais, ele provoca um estado de pânico no vizinho, causando-lhe um enorme abalo psicológico. Nessa situação, configurou seu crime de violação de domicílio descrita no artigo 150 do Código Penal, com pena de detenção de 1 a 3 meses. Mas também suas atitudes criminais nesse episódio não param por aqui. Plankton não seria Plankton se ele não tentasse furtar a fórmula do hambúrguer de Siri. Exatamente. Então, em mais uma de suas tentativas frustradas, ele coloca em prática um plano ousado para se infiltrar no Siri Cascudo. Porém, as Não, coisas não são dá, como mano. És esperado, um e estamos diante de fantasma, mais uma porra. Isso é tentativa físico. mal-sucedida de furto da fórmula do hambúrguer. Mano, mas ele é bué da burro. Finja sempre alguma coisa. Pensem comigo, ele é bué da burro. Se ele consegue agarrar os objetos, ele podia simplesmente tirar a tampa, tirar o papel, ler o papel, dobrar, voltar a pôr lá dentro e fazer, mano. E ninguém ia saber que ele roubou, mano. É bué da burro, puto. É burro e basta. Nesse caso, o Plankton comete o crime Exato, de em vez de furto entrar, tentado só previsto no por artigo simplesmente tenta puxar para 155 fora. do E Código é Penal, isso. com pena de 6 meses a 2 Bué anos. da E burro. ainda falando sobre esse episódio, durante um momento tranquilo, Lula Molusco decide tocar seu clarinete em casa. No entanto, o Plankton resolve transformar essa simples atividade em mais uma de suas armações. Fingindo ser Bob Esponja, Plankton assume uma falsa Meu identidade Deus. para enganar e assustar ainda mais o Lula Molusco. A encenação é Meu tão pai. convincente e repentina que faz com que o pobre vizinho entre em pânico e até desmaie de susto. Analisando criminalmente, a conduta Falsa de Plankton identidade. configura o crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal, que nos diz que atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. É importante nós sabermos essa definição, porque se tem algo que o Plankton sabe fazer bem é se passar por outra pessoa. A pena que ele Exato. poderia pegar nesse caso é de 3 meses a 1 ano de detenção. Agora, em mais uma de suas Caraca. engenhocas maquiavélicas, Plankton constrói um robô idêntico ao Sr. Sirigueijo, com o único objetivo de se passar por ele e assim obter acesso à tão cobiçada fórmula secreta do hambúrguer Mano, de bué Siri. da O burro, idiota puto. siriguejo é muito muquirana pra te ignorar, minha doce belezinha. Fingindo ser o verdadeiro dono do Siri Cascudo, Plankton tenta enganar os demais funcionários e manipular a situação em benefício dele. Como pode fazer isso, Bob Esponja? Dar minha fórmula secreta para esse impostor? Não dê ouvidos a ele, Bob Esponja. Lembre-se, ravioli, ravioli, me dá a fórmula. Então, como vimos, essa Que conduta pode ser isso? caracterizada como um crime de falsa identidade prevista no artigo 307 do Código Penal, Mano, com pena de 3 meses. muito a 1 ano. mirabolante. Se Parece o passar doutor por do outra Fanchmirtz. pessoa, Fez-me algo que lembrar bué do Plankton doutor do domina. Fanchmirtz, O mano. Sr. Sirigueijo, ironicamente, também já foi vítima dele. Em outro episódio marcante, acompanhamos a linda cerimônia de casamento do Sr. Sirigueijo, que parecia Com ter dinheiro, finalmente mano. encontrado um amor verdadeiro. Granina, você sabe que eu te amo e agora minha filha também te ama. Quer casar comigo, Granina? Durante sua lua de mel, Meu sua nova Deus, esposa lhe mano. pergunta qual é a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Emocionado com a confiança do momento, ele quase revela o segredo. Até que então uma lágrima escorre de seu rosto e cai sobre sua mala. Ih, já foi. derretendo parte do disfarce, revelando a chocante verdade. Plankton? Não, eu não sou Plankton, sou a Granina. Sua noiva tímida, eu tô vermelho. Ela era, na verdade, um robô disfarçado, secretamente controlada por Perry, Onito Rico. Estamos diante do crime de falsa identidade, que lhe garantiria mais pelo menos 3 meses a 1 ano de detenção. Além disso, o caso se configura novamente estelionato, artigo 171, pois houve uma tentativa de enganar o Sr. Sirigueijo por meio de um ardil e complexo com o objetivo de lucro. A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão. Plankton Caraca, vai me dizer mano. que foi só um plano pra você. Não sentiu nada. Você é louco, eu vou embora daqui. E se você acha que parou por aqui, você tá muito Coitado. enganado. Em outro episódio, vemos surgir uma linda floricultura bem em frente ao Siri Cascudo. Os moradores da Fenda do Biquíni rapidamente se encantam pelas belas flores. No entanto, a doce e amável florista escondia um segredo sombrio. Tratava-se, na verdade, de Plankton disfarçado em mais uma de suas tentativas Meu desesperadas Deus. de prejudicar o Sr. Sirigueijo e conseguir acesso à fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Seu tolo apaixonado maluco! Você sabotou meu plano inteirinho!
Nessa situação, Plankton novamente comete o crime de falsa identidade. Mano, é mais falsa Sendo identidade que outra 3 coisa meses esse a um bosta ano de aí, detenção. velho. E vale lembrar também do episódio em que Plankton pega a pele da Cindy e se passa Meu por Deus, ela, ai, pra que conseguir nojo. a fórmula do hambúrguer de Siri. Um mané inferior invadiu a minha casa e roubou as minhas coisas na minha casa! Eu vou pegar esse ladrãozinho barato! Isso lhe implicaria mais 1 a 3 anos de detenção por causa da falsa identidade, e também podemos contar que por causa do meio fraudulento para obter a fórmula de Siri, ele poderia ser enquadrado no crime de estelionato, artigo 171, cuja pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Agora, no episódio Bolha de Grude, Plankton mais uma vez põe em prática um plano arriscado. Ele utiliza um de seus robôs para aumentar a abertura por onde saem as bolhas de grude, acreditando que isso lhe trará alguma vantagem. No entanto, uma dessas bolhas cresce além do controle, Mano. formando uma estrutura gigantesca. Tem um mar dentro do mar, puto. A fenda do biquíni fica onde? Dentro do mar. E as pessoas do mundo da fenda do biquíni vão à praia. É um mar dentro do mar, puto. Não tem sentido nenhum. É como uma fogueira dentro do mar. Também não faz o menor sentido. Com isso, o Plankton empurra essa bola de grude pela fenda do biquíni, o que Ai, resulta em meu uma Deus. destruição de diversos prédios e estruturas na cidade. Mas o que? Estranho. É como se a bolha tivesse mente própria. Ou a mente de outra pessoa? Olha! Plankton! Como a conduta de Plankton foi Meu intencional Deus. e o dano causado foi com prejuízo considerável, nós estamos diante do crime de dano qualificado com pena de 6 meses a 3 anos de detenção. E após causar toda essa destruição com a bolha de grude, Plankton não para por aí. Quando Sandy, Bob Meu Esponja Deus. e Patrick tentam impedir sua ação, ele responde de maneira violenta. Ele utiliza seu robô para aplicar Agressão, um não poderoso pode! choque elétrico nos três. A descarga é tão intensa que os derruba instantaneamente, demonstrando um claro uso de força excessiva. Tens um ponto, eu nunca vi uma fogueira acesa dentro da água. No No dia em que eu vir aí, Essa sim. conduta de Plankton se configurou o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Logo em seguida, em um ato puro de desespero e vilania, Plankton recorre à chantagem mais extrema que já tentou. Ele afirma abertamente que caso o Sr. Sirigueijo não entregue a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, ele destruirá toda a fenda do biquíni. Meu Em troca, Deus. pode me dar a sua fórmula secreta do hambúrguer de Siri. E por que eu faria uma coisa dessas? Porque se não fizer isso, vou explodir essa coisa grudenta e destruir a fenda do biquíni. A ameaça deixa claro que Plankton está disposto a colocar em risco a vida de todos os moradores da cidade em troca de seu velho e Meu obsessivo Deus. desejo. Essa conduta configura o crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, com pena de detenção de 1 a 6 meses. No entanto, devido à gravidade da ameaça, que envolve a destruição em massa de uma cidade submarina, a conduta também pode ser enquadrada como extorsão, conforme o artigo 158 do Código Penal, com pena de reclusão de 4 Caraca, a mano. 10 anos. Agora, no episódio em O que cara Plankton sabe se dos apaixona bagulho aí, pela mãe do velho. Sr. Sirigueijo, o que começa com uma tentativa de romance rapidamente se transforma em algo perturbador. Rosa é vermelha, Margarida é alva. Do domínio do mundo, você está salva. Após ligar para a senhora Sirigueijo para chamá-la para sair, ela faz uma brincadeira perguntando se Plankton não estava espionando. Você gostou do presente que eu te mandei? Como sabia que eu queria o chapéu? Você andou me espionando, é? Foi apenas uma suposição. O problema todo é que, de fato, Meu Plankton a Deus. estava espionando. Sua paixão passou dos limites do aceitável, tornando-se uma clara forma de perseguição. O Meu comportamento pai de do Plankton céu. se encaixa no crime de perseguição ou stalking previsto no artigo 147A do Código Penal, com pena de 6 meses a 2 anos. Agora, em mais um dos seus grandiosos planos de conseguir a fórmula do hambúrguer de Siri, Plankton entende que sozinho não é capaz de conseguir roubar a fórmula. Então, nesse episódio, ele reúne todos os vilões da fenda do biquíni com um objetivo em comum: roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri e com ela dominar o mundo. Quando eu finalmente pegar a fórmula secreta, o império de destruição global pós-apocalíptico que vai resultar será meu.
Unindo Meu forças Deus do com céu. outros Olha o personagens coisa, habilidosos, Plankton lidera a Raya. invasão ao Sirica Escudo em uma operação Homem-Raya. coordenada para acessar o cofre em que a receita está guardada. Essa ação então se configura o crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, que Meu nos diz Deus. que caso 3 ou mais pessoas acabem se associando para cometer crimes, a pena aplicada deve ser de 1 a 3 anos de reclusão. Que isso? Essa não é a fórmula para dominar o mundo! É uma receita de sanduíche! Agora no episódio Meu Amigo ou Deus. Inimigo, voltamos no tempo para conhecer as origens da rivalidade entre Plankton e Sr. Sirigueijo. Em um determinado momento, os dois ainda amigos preparam junto o que seria o primeiro hambúrguer de Siri da história. Cheios de orgulho, eles oferecem o hambúrguer ao velho Jane, figura já conhecida na fenda do biquíni, como gesto simbólico. Caraca. ajudou a mim e a minha mãe em tempos difíceis. Seria uma honra se fosse o primeiro a experimentar o nosso delicioso hambúrguer. Vai ser um grande prazer. No entanto, o que era para ser um momento memorável termina em tragédia. O velho Jenkins come o hambúrguer e morre envenenado logo em seguida. A morte de Jenkins após consumir o hambúrguer pode ser tipificada como um homicídio culposo, artigo 121 do Código Penal, caso não haja intenção direta, mas sim negligência, imprudência ou imperícia na manipulação do alimento. A pena nesse caso Meu é de 1 Deus. a 3 anos. Dr. Plankton, psiquiatra. Em mais um de suas estratégias para se aproximar de Que Bob Esponja isso? e manipular a situação a seu favor, Plankton assume um novo disfarce, o de psiquiatra. Com um consultório improvisado e todo o jeitão de profissional confiável, ele começa a atender Bob Esponja como paciente. Durante as sessões, Plankton busca explorar vulnerabilidades emocionais de Bob Esponja para tentar obter a tão cobiçada fórmula do hambúrguer de Siri. É sempre. Vendo hambúrgueres de Siri gigantes. Ótimo! E do que eles são feitos? Que ódio! Não, eu quis dizer os ingredientes. Quais os ingredientes? O que à primeira vista Meu parece Deus, ser um mano. gesto de ajuda, revela-se como sempre mais uma tática ardilosa de manipulação. Ao se passar por psicólogo sem qualquer qualificação ou registro profissional, Plankton comete o crime de exercício legal da Carai. medicina, artigo 282 do Código Penal, cujo artigo prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Agora, em mais um episódio de sua longa jornada criminosa, Plankton Que anuncia isso? publicamente sua aposentadoria da vida de vilão. Se o Sirigueijo o senhor viu aquilo, o Plankton vai se aposentar. Eu só acredito nisso vendo. Ponto de ônibus. Alegando Que estar isso? cansado de tentar roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Com essa suposta redenção, ele tenta ganhar a confiança da comunidade da fenda do biquíni. Que No entanto, Bob Esponja e isso? Sr. Sirigueijo, sempre desconfiados, decidem seguir os seus instintos e ir investigar o vilão. A reviravolta vem quando descobrem desenho é que, na esse? verdade, quem estavam seguindo não era o verdadeiro Plankton, mas sim um robô idêntico a eles programado para distraí-los. Porque eu sou uma isca em forma de robô. Te peguei! Enquanto isso, o verdadeiro Plankton estava infiltrado no Sirica Escudo, onde Nossa. sorrateiramente conseguiu pôr as mãos na Sorrateiramente. fórmula secreta. Pau, Contudo, explodiu antes que tudo. pudesse deixar o local, ele foi interceptado, ironicamente, pelo Sr. Sirigueijo e Bob Esponja, Mano. que tinham, na verdade, mandado 2 robôs para espionar o robô Plankton. Fomos, bobão. What the o fuck? Sirigueijo e o Bob Esponja que seguiram o seu robô até dar Mano, Inception. eram robôs. Aqui tem Ele mandou um robô para distrair os gajos e eles mandaram robôs para investigar o robô. Mano, o quê? Que mente perturbada que o pessoal da fenda do biquíni tem, velho. o exemplo clássico do furto qualificado, uma vez que Plankton utilizou a engenhosidade tecnológica, que no caso é o robô, para Sacanagem, subtrair a coisa alheia. No caso, a fórmula do hambúrguer de Siri. A pena para furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão. Agora, durante um animado desfile na fenda do biquíni, Plankton surge com um carro alegórico aparentemente inofensivo. No entanto, seu objetivo não era participar da festividade, mas sim executar um de seus infames planos. Ele, na verdade, queria era roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. De forma agressiva, ele colide repetidamente com um carro alegórico do Sr. Sirigueijo, criando o caos Putz. necessário para se aproximar e tomar posse da tão Saulo. cobiçada fórmula do hambúrguer de Siri. A investida criminosa se concretiza quando Plankton efetivamente consegue pegar a fórmula. É minha! Ela é minha!
Assumindo a sua posse, é assim que consumamos o crime de furto. Porém, sua vitória dura pouco. O carro alegórico do posto de combustível surge de maneira inesperada e acidentalmente destrói a fórmula secreta, encerrando mais uma Mano, tentativa não. desastrosa. Não, puto. Isto é bem estúpido, puto. Então chega uma cena com... Mano, primeiro é um carro alegórico. Não devia ter gasolina, que tem gasolina. Depois um fósforo que vem logo atrás, que bate lá, acende e explode tudo. Mano, não faz sentido nenhum, mano. Puta que pariu. Do vilão. Que velho. O último carro alegórico do posto de combustível está fazendo uma entrada flamejante. Nesse caso, Literalmente. o ato de Plankton se configura o crime de furto consumado com violência contra a coisa, prevista no artigo 155 do Código Penal, uma vez que ele danificou o carro do Sr. Sirigueijo repetidas vezes para alcançar o seu objetivo. A pena para o furto qualificado é de 2 a 8 anos, como vimos antes. Ainda que a fórmula tenha sido destruída logo depois, o crime se consumou no momento em que Plankton teve a posse dela. A destruição posterior não desfaz o furto, apenas impede que ele se beneficie do produto do crime. Agora, em mais um dos seus disfarces engenhosos, Plankton surpreende a todos ao esconder uma máquina devastadora dentro de algo aparentemente inofensivo, um patinho de brinquedo. Bob Esponja, sem saber a verdadeira natureza do objeto, o leva para o Sirica Escudo, onde todos se encontram. Meu Deus. Mas a calmaria logo dá lugar ao caos. O patinho Que é se transforma isso? em uma monstruosidade metálica que passa a devorar, sem ferir, mas raptando os moradores da fenda do biquíni, além de destruir completamente o Sirica Escudo e sair em fúria pela cidade. O responsável, claro, é Sheldon Plankton, o que mais uma vez coloca sua obsessão pela fórmula secreta acima de mano, que qualquer senso de otário, velho. limite ou segurança coletiva. Toda essa confusão tem o seu nome. Como se atreve? Mano, não dá para dizer que não. A criação e liberação desse robô configura o crime de sequestro e cárcere privado no artigo 148 do Código Penal, já que os moradores foram capturados à força, mesmo que sem violência física direta. A pena para esse crime é de 1 a 3 anos de reclusão, podendo ser aumentada se as vítimas forem menores ou se houver alguma crueldade na ação. Além disso, os danos causados às estruturas do Sirica Escudo e à cidade caracterizam um crime de dano qualificado no artigo 163 do Código Penal, com penas que podem chegar até 3 anos de detenção. Agora, em mais uma tentativa de obter a fórmula secreta do hambúrguer de Siri, Plankton invade o Sirica Escudo pilotando um avião com o claro objetivo de arrombar o cofre onde a tão cobiçada fórmula está guardada. Em seu plano mirabolante, ele declara que quebraria o cofre átomo por átomo. Contudo, ao romper uma molécula instável durante o processo, Plankton desencadeia uma explosão de proporções nucleares, destruindo grande parte da fenda do biquíni. Essa ação se configura o crime de dano qualificado Estupidez! 163, já que a explosão de grandes proporções afetou toda a cidade, causando um prejuízo inestimável. A pena afetou toda a cidade, menos a fórmula do hambúrguer de Siri. Mano, não faz o menor sentido, bro. prevista para o dano qualificado é de 1 a 6 meses de detenção, mais multa por cada dano realizado. Somado a isso, a explosão em si caracteriza o crime previsto no artigo 251 do Código destrói Penal. a fenda do biquíni inteira. Sobra o quê? Umas partes do cofre e a garrafa intacta lá dentro. Que trata de causar explosão expondo a Não perigo entendo, à mano. vida, à integridade física ou ao patrimônio de outro, com pena de 3 a 6 anos de reclusão. Carai. Então, se somarmos todas as penas que Plankton poderia pegar, nós chegamos ao número de 93 anos. Porém, aqui nós não estamos analisando cada dano, cada lesão corporal e cada sequestro individualmente. Estamos considerando como um único caso só. Se nós olharmos individualmente cada caso, caso por caso, Plankton pegaria incríveis Que isso?